Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história bem antiga, mas que tem tudo a ver com o nosso mundo de hoje. É uma história sobre a opressão de um sistema gigantesco e um livramento que desafia qualquer lógica. Pensa só, ouvi uma frase dessas. Quem disse isso foi Policarpo, um discípulo direto do apóstolo João, sabe? E ele disse isso segundos antes de ser executado. Pediram para ele negar a fé e essa foi a resposta. Uma demonstração de convicção, assim, absoluta. Então, essa firmeza toda na hora da morte não é um caso único, não. Na verdade, ela lembra uma história ainda mais antiga, lá do livro de Daniel, na época do cativeiro da Babilônia. É uma história, uau, fascinante, sobre o que acontece quando a fé de poucas pessoas bate de frente com o poder absoluto de um império. Tudo começa com uma ordem do rei Nabucodonosor. E olha, não era um pedido não, era um decreto, algo absoluto, sem espaço para discussão. Era para obedecer e pronto. Para mostrar o tamanho do seu poder, Nabucodonosor mandou construir uma coisa que era simplesmente impossível de ignorar. Uma estátua de ouro de 27 metros de altura. 27 metros. A estátua, por si só, já era uma forma de intimidação, né? Feita para qualquer um olhar e se sentir pequeno, insignificante. E não parou por aí. O rei convocou simplesmente toda a elite do império. Sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, todo mundo. O que a gente vê aqui é a pressão do sistema funcionando com força total. Pensa bem, quando todos os líderes se curvam ao mesmo tempo, quem é que vai ter a coragem de ficar de pé? A pessoa vira um alvo na hora. E a ordem era bem simples. Quando a música tocar, todo mundo se curva e adora a estátua. Quem não fizer isso, vai ser jogado numa fornalha ardente. É um sistema de controle genial e, ao mesmo tempo, aterrorizante. De um lado, a sedução da música, da festa, daquele sentimento de pertencer. Do outro lado, o terror puro, a fornalha. A escolha era basicamente entre fazer parte do grupo ou ser completamente aniquilado. Mas mesmo no meio dessa pressão toda, alguém resistiu. E é aí que a gente entra na segunda parte. Um corajoso não. Exato. 3 oficiais judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles simplesmente se recusaram a se curvar. Imagina a cena, todo mundo no chão e os 3 de pé. Claro que um desafio desses na frente de todo mundo não ia passar batido. Foram logo denunciados para o rei, provavelmente por pura inveja de seus cargos. O rei ficou furioso, claro, mas deu uma última chance. E a pergunta que ele faz revela tudo sobre a arrogância dele. E quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Pronto. A questão ali deixou de ser sobre lealdade ao império. Virou uma queda de braço entre o poder do rei e o poder do Deus deles. E a resposta deles é uma das declarações de fé mais fortes que existem. A parte mais importante está ali, no se não. A fé deles não era uma barganha, não era Deus me salva que eu te obedeço. Era nós vamos obedecer. Ponto. Aconteça o que acontecer. Essa confiança toda pode ser resumida em 3 pontos. Primeiro, uma postura super confiante. Eles disseram que nem precisavam se defender na frente do rei. Segundo, uma confiança total no poder de Deus. Eles acreditavam que Deus podia sim salvá-los. Mas o terceiro ponto é o que impressiona. A fé deles ia além do livramento. A obediência não era uma moeda de troca. Mesmo que não fossem salvos, a decisão já estava tomada. Bom, depois de uma resposta dessas, o destino deles estava selado. E agora a gente chega no ponto alto da história. O teste de fogo. A reação do rei? Fúria total. Ele não só mandou jogá-los na fornalha, como ordenou que ela fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. Isso já não era mais só uma execução, era para ser um show de horror, um exemplo para todo mundo. E para ninguém duvidar do calor, a história conta um detalhe chocante. O fogo era tão intenso que matou os próprios soldados que levaram os 3 até a fornalha. O recado era claro. Humanamente falando, não tinha a menor chance de alguém sobreviver ali dentro. Só que, lá dentro da fornalha, o impossível estava para acontecer. E é aí que a gente entra na história do quarto homem. O rei Nabucodonosor ficou chocado, na hora. Ele levantou do trono, completamente confuso, e perguntou para os seus conselheiros. Ué, a gente não jogou 3 homens amarrados lá dentro do fogo? O que ele estava vendo simplesmente não fazia sentido. Ele tinha jogado 3 homens amarrados, mas ele estava vendo 4. E eles não estavam amarrados, estavam andando. A descrição do rei
é de cair o queixo. Ele vê uma figura divina lá dentro, caminhando com eles. E aqui está uma chave de leitura importante. Talvez a maior bênção não foi ter escapado do fogo, mas ter a companhia de Deus dentro do fogo. E quando eles saíram, estavam completamente ilesos. Nem um fio de cabelo queimado, nem o cheiro de fumaça na roupa. O livramento foi total. E qual foi o resultado? O mesmo rei que mandou matá-los passou a louvar o Deus deles e ainda os promoveu no reino. A coragem deles conseguiu transformar o coração do poder. Ok, história incrível. Mas e aí? O que essa história de milhares de anos atrás tem a ver com a gente hoje? É o que a gente vai ver agora, o eco moderno dessa história. A reflexão é a seguinte: as estátuas de hoje talvez não sejam de ouro, mas podem ser ideologias, padrões de consumo, tendências sociais que exigem que todo mundo se encaixe. E a música que toca? Bom, pode ser a mídia, as redes sociais, tudo aquilo que nos incentiva a nos curvar sem nem pensar direito. Então, o que a gente pode tirar de lição da fornalha? Primeiro, aprender a identificar qual é a música e quais são as estátuas da nossa cultura. Segundo, cultivar essa fé do tipo, e se não? Uma fé que não é baseada em troca. E terceiro, e talvez o mais importante, entender que o testemunho mais poderoso muitas vezes acontece dentro do fogo, não só depois que a gente sai dele. E essa frase resume a lógica da fornalha perfeitamente. Sadraque, Mesaque e Abedênego estavam dispostos a perder a vida para não perder a fé. E no fim das contas foi exatamente assim que eles a salvaram. E a gente termina com essa pergunta para ficar na cabeça. Quando a cultura exige que todo mundo seja igual, que todo mundo se conforme, como é que se parece a verdadeira convicção? A história dos 3 jovens na fornalha não é só sobre um milagre antigo, né? É um desafio que continua super atual, sobre o que significa ter convicção de verdade quando o mundo todo pressiona para o lado contrário.